Shalom, 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 graça e paz. Bom, como prometido, eu falei que logo mais à noite eu traria o que Jesus escreveu no chão. Muita gente perguntando, muita gente especulando, não é? Na verdade, muita gente sabe, né, o que Jesus escreveu, ou pelo menos imagina, né? A maioria imagina, né, o que Jesus deva ter escrevido na areia. Uma vez eu estava pregando e eu falei, né, no meio da mensagem, eu me abaixei ali e fui encenar o que Jesus estava fazendo. E rodeado de uma multidão, eles começaram a observar a mensagem, e eu falava naquela mensagem que Jesus estava escrevendo na areia, naquele dia, o pecado de cada pessoa que ali estava, né? De cada judeu, de cada escriba, de cada fariseu. Era uma ideia que me veio na mente e eu comecei e eu falei. Bom, mas hoje eu quero de uma outra maneira, não é? Falar aqui. Capítulo 8 de João, mais precisamente no verso de número 6, diz assim: eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Você conhece a história. Você sabe que trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Mas o problema daquelas pessoas que levaram esta mulher apanhada no seu erro, o problema deles não era com aquela mulher. Eles não estavam nem aí para ela. Porque se tivesse, teriam apedrejado ela imediatamente. Mas como disse aqui o texto que nós lemos, diz que eles tentavam apanhá-lo em uma armadilha para terem de que acusá-lo. Para entender esse texto, é necessário que a gente vá ler o capítulo 7. No capítulo 7 a gente vê que Jesus já havia feito alguns milagres e ele não podia ir à Judéia porque os fariseus e os sacerdotes estavam buscando prendê-lo e até matá-lo. E a festa estava se aproximando, a festa dos tabernáculos, uma festa importante.
E os irmãos de Jesus perguntaram se ele não ia para a festa. Ele disse, não, eu não irei. Vou ficar aqui. Os irmãos dele foram e ele ficou. Só que mais tarde Jesus foi escondido. Em segredo ele foi para a festa. Jesus foi um cara festeiro. Ele sempre estava nas festas. Não festas mundanas, baladas, tal, essas coisas, não. Ele gostava de festa, do movimento. E como era a festa dos tabernáculos, dizia respeito a ele. Então ele foi escondido. Então o capítulo 7 nos traz uma instrução de que os fariseus, os escribas, os sacerdotes estavam por aqui com Jesus, porque ele estava fazendo milagres. Ele estava operando milagres quais os fariseus não operavam, quais os sacerdotes não operavam. E muita gente cria em Jesus, outros não criam, outros diziam ele é doido, ele está enganando o povo. E foi assim, o capítulo 7 inteiro. E aqui no capítulo 7, diz que no dia mais importante da festa, Jesus ele se coloca de pé e ele fala para o povo. E ele diz, quem tem sede, vem a mim, beba da água da vida. Porque aquele que vier a mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E algumas pessoas disseram, ele deve ser profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros diziam, ele é um enganador. E os fariseus, os escribas, os sacerdotes não suportavam aquilo. Eles estavam querendo pegar Jesus, apedrejar Jesus, matar Jesus, parar, tirar Jesus de cena. Porque é sempre assim. Quando você começa a aparecer, quando você começa a entrar em cena, as pessoas começam a querer puxar o teu tapete. Porque não vão aceitar. Nem os irmãos de Jesus aceitaram ele. Diz aqui no capítulo 7 de João, que nem os seus irmãos acreditavam nele. E olha que eles viam Jesus fazendo milagre. Mas nem os seus irmãos acreditavam nele. Bom, o fato é que, para chegarmos no capítulo 8, nessa história, o que levou Jesus a escrever no chão, e o que ele escreveu, é necessário que a gente leia o capítulo 7 para entender por que Jesus escreveu no chão e o que ele escreveu. Então, já no capítulo 8, aí os escribas, os fariseus, os judeus, encontram uma mulher em pecado e leva para Jesus. Eles não tinham nada a ver com a mulher, eles não queriam nada com a mulher. O negócio deles era prender Jesus, achar um negócio para poder acusar Jesus e prender ele, tirar ele de cena. Só que a hora de Jesus ainda não havia chegado. E eles chegam para Jesus e dizem, essa mulher foi apanhada no seu próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Mas tu o que dizes? Jesus ele se inclina e começa a escrever na terra. E a Bíblia diz que eles insistiam. E Jesus ali escrevendo na terra.
quando de repente começaram a ir embora, um por um, e foram todos embora. Por quê? Será se foi porque Jesus disse: aquele que dentre vós tiver sem pecado, que atire a primeira pedra? Também. Possa ter sido. Deva alguém ter feito uma autoanálise de si, não é? Mas fariseu, escriba, jamais ia fazer uma autoanálise, porque os caras eram bons. Os camaradas eram bons, era fariseu, conheciam as escrituras de cor e salteado. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Ninguém conhecia as escrituras naquela época e nem até hoje, mais do que fariseu e escriba e judeu. Ninguém. Mas vamos supor que eles fizessem, cada um fizesse a sua análise, a sua autoanálise, assim, não, eu estou errado, já que... Tal. Mas eles não fizeram isso. Não. Não foi por isso que eles foram embora. Eles foram embora porque Jesus se abaixa e começa a escrever no chão o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, e verso de número 13, que diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartaram de ti serão escritos, terão seus nomes escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. A fonte das águas vivas. Lembra do capítulo 7? Jesus se coloca de pé e ele diz o quê? Ele diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A fonte é Jesus. E aqui no Jeremias, a revelação. Ó Senhor, esperança de Israel. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos os que te deixaram serão envergonhados, e os que se apartaram de ti terão seus nomes escritos na terra. Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles que estavam ali. E como eles eram escribas e fariseus, quando eles viram Jesus escrevendo os seus nomes, eles não puderam suportar. Porque eles conheciam as sagradas letras, as sagradas escrituras, e eles foram embora. Porque eles viram a escrita acontecendo ali na vida deles. Jesus escrevendo o nome deles no chão. Porque eles tinham se apartado do Senhor. Isso é muito forte. Talvez você não entenda. Mas o bom de tudo é que Jesus estava escrevendo o nome deles na terra, né, na areia, no chão. Israel, se você estudar Israel, não é, você vai ver que Israel não tem areia, né? Nas praias de
de Israel tem areia porque eles levaram areia de outro país para colocar ali na praia. Porque as praias de lá, elas são todas na pedra. O deserto é na pedra. E a sorte do povo, dos escribas e dos fariseus e de quem se apartou de Jesus, é que ele estava escrevendo no chão e não na pedra. Porque quando ele escreve no chão, um dia ele é apagado. Pelo vento ou pela água viva. Pela fonte de água viva. Agora, se escrever na pedra, não tem como se apagar. Pode até apagar, mas leva muito tempo, não é? Então, essa é a revelação. Jesus estava escrevendo o nome dos que ali estavam, dos escribas, dos fariseus, das pessoas que ali levaram aquela mulher, daqueles que se apartaram dele. Não é? Mas a esperança é que ele escreveu o nome, mas foi na areia. Esse nome será apagado. E novamente, essas pessoas voltarão a ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz, o próprio Jeremias escreveu, lá em Lamentações capítulo 3 e verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém e glória a Deus. Shalom, shalom.